para... aproveitem para tirar dúvidas, para fazer comentários, enfim, para que a gente consiga tirar o maior proveito da experiência dela, de como ela, o que ela fez para chegar no Premiere, como foi todo esse processo, para que a gente consiga aplicar na nossa realidade também, tá? Emily, por favor, se apresente, caso não tenha aqui alguém que conheça você, fique à vontade. Nossa senhora. Ai, minha nossa. Gente, para começar, tô nervosa, parece que eu nunca dei treinamento desse aqui. Mas é um treinamento diferente, né? Deixa eu abrir aqui o meu slide para ser o meu apoio, minhas muletas. Deixa eu ver aqui. Vamos vendo a apresentação? Meninas? Dá para ver sim ainda. Ah, tá. Eu estava pensando, será que eu estou falando e o microfone está desligado? Quando eu estou aqui na apresentação, eu não consigo ver vocês, tá? Então, vocês abrem o microfone mesmo e falem. Eu queria que essa fosse uma conversa bem aberta. Qualquer dúvida que tiver no meu processo, vocês já abrem e já perguntam. Hoje eu resgatei muito da minha história antes da Doterra e no começo da Doterra me lembrei de coisas que eu nem me lembrava tanto. Então, vocês vão perguntando, Evelyn, vai perguntando também, porque a gente já conversou mais ou menos sobre o que era. Se tu ver que eu estou esquecendo algum ponto, tu fala, tá? E vamos ao início. Bem-vindos ao treinamento da equipe das fadas, comigo. Para quem não me conhece, que eu acho difícil ter alguém que não me conhece, eu sou a Emily, mãe deste príncipe Filipinho, casada com James. Hoje sou premiere na Doterra, estou na Doterra há 6 meses, e sou mãe tempo integral e empreendedora em tempo parcial, certo? Antes, eu botei aqui esse slide errado, será? Que é esta bela garota, viu? Eu, treinando Muay Thai. Por que eu botei esse slide? Essa foto, né? Sou eu lá no começo. Em 2022, eu decidi começar a treinar Muay Thai, porque eu estava cansada de fazer exercícios que eu não gostava, então eu decidi começar com algum que talvez eu me identificasse. Eu sempre pedi para minha mãe, eu quero treinar Muay Thai, deixa eu treinar e tal. E ela dizia bastante que... Ops. Ela dizia bastante que não queria que eu lutasse porque eu ia sair batendo em todo mundo em casa. Então, eu não fui. Mas, quando eu comecei a treinar Muay Thai, eu sou uma pessoa bem doída. Eu não sei se vocês conhecem alguém. Assim, alguém que se machuca com tudo. Tudo leva para o lado pessoal. E essa pessoa era eu. E no Muay Thai, a gente nem sempre treina com um professor. No começo é com o professor, mas depois quem segura os aparadores para a gente são os alunos. E tinha vezes que eu voltava, eu dizia, a menina segurou o aparador para mim, ela foi tão mal, ela foi tão ruim. Ela estava com raiva porque eu não sei fazer direito. Até que teve um dia que uma chave ela mudou na minha cabeça. Eu entendi que se eu ficasse me esquivando de treinar com as meninas que treinavam há mais tempo, eu estava perdendo, na verdade, uma experiência de aprender com quem já sabia mais do que eu. E teve uma outra coisa que eu aprendi no Muay Thai. Quando a gente vai bater no parceiro que está segurando o aparador, se eu bato fraco, o parceiro segura errado, ele não sabe se defender. E eu tinha pena de bater realmente com força. Não que eu tenha lá essas forças todas, né? E aí eu aprendi que quando eu faço a minha parte do jeito certo, eu também estou ajudando o outro parceiro, mesmo que isso doa. E por que eu decidi trazer isso aqui? Porque eu vou falar da minha experiência e talvez em algum momento isso doa em alguém. Eu queria que vocês levassem 2 coisas para o coração. A primeira, que eu aprendi há um tempo atrás. Se doeu, pega que é teu. Então, você tem que consertar isso dentro de você. É uma atitude que talvez você precise tomar. E a outra coisa é, que eu tenho dito para as meninas que eu tenho feito reunião, por favor, leve tudo que eu falar com muito amor. Tá certo? Por mais duro que pareça, leve com muito amor e carinho para o seu coração,
porque eu só quero ajudar, tá? Antes de começar, eu queria falar sobre a Emily, mãe. Isso aqui o meu sonho, ele sempre foi ser mãe. Por isso eu friso tanto que eu sou mãe em tempo integral. O meu maior sonho da minha vida era ser mãe. Desde criança. Na escola, eu queria tanto ser mãe, casar e ser mãe, viver aquela vida de mãe, não fazer mais nada além de ser mãe dona de casa, que eu nem me preocupei muito com vestibular, sabe? Não como estudar, eu era estudiosa, mas eu não estava muito preocupada com a profissão que eu fosse seguir, porque para mim o importante era que eu seria mãe. Só que aí, quando eu me casei, eu não consegui ser mãe logo. Eu demorei 4 anos para engravidar. E não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas é para vocês entenderem, quando eu estou aqui nessa primeira foto, que esse foi o dia que o meu mundo mudou. Quando o Felipe chegou na minha vida, o mundo literalmente mudou, a horta, tudo saiu do canto, tudo pareceu estranho, diferente. O que eu acreditava antes não fazia mais sentido e depois fazia de novo. Muito esquisito. Todo mundo que é mãe provavelmente sabe de algo assim, já sentiu algo assim também. 20 dias depois, eu tive trombose, tá aqui nesse lado aqui, a minha perna, como ficou diferente, eu já falei para vocês, o meu pé ficou sem circulação. E aqui foi no dia que eu fui para o hospital. Estava no meio da pandemia, o Felipe era bebezinho, foi desesperador. Tá aí, ele bem picototinho, não tão picoto porque ele nasceu meio grande. Mas foi um período bem difícil, porque eu tive que ficar longe do Felipe. E eu gosto de falar isso também, porque aqui eu vi que eu nunca queria ficar longe do Felipe, certo? Então, aqui está eu com o Felipinho, conforme ele crescia. Eu procurei todo o tempo estudar muito e fazer tudo para ser a melhor mãe que o Felipe pode ter. E eu continuo fazendo isso. E eu entendi que ser a melhor mãe que o Felipe pode ter significa também cuidar de mim e também alcançar meus sonhos, meus objetivos. Eu não quero nunca que o Felipe ele leve nas costas o peso de ter uma mãe que não é realizada, porque se eu não me realizar, eu vou sempre dizer que o que eu não alcancei é por causa dele. E eu não quero que ele escute isso nunca de mim, porque não é por causa dele. Quando a gente não vai atrás dos nossos sonhos, quando a gente não encaixa, é porque a gente simplesmente não encaixou. Mesmo que demore um pouquinho mais para alcançar, mas é possível, certo? Estão me ouvindo até aqui? Sim. Muito obrigada. Certo? Então, agora eu vou começar um pouco a minha história. Bem, desde antes do cadastro e tal, quando eu era um prospect, depois quando eu virei, como é o negócio de ter que fazer o follow-up. Eu ouvi falar da Doterra antes da Evelyn. Assim que a Doterra chegou no Brasil, antes de estar aqui no Brasil, quando ainda estavam trazendo, uma amiga minha me apresentou. Na época eu não me interessei. E aí a Evelyn viu com esse negócio de Doterra e eu dizia, é legal e tal, só que eu queria muito incentivar ela a investir mais para frente, porque eu sabia a situação que ela estava vivendo. Porém, a Evelyn corajosamente foi lá e entrou. E aí chegaram os olhos dela. E o que, que a Evelyn fazia? E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. A Evelyn era uma tratadora de pessoas de óleo ambulante. Ela chegava lá na minha mãe, ela dizia, tá sentindo alguma dor? Tá sentindo alguma coisa agora? Tá precisando de algum óleo? Quer um óleo? Quer um óleo? E assim foi até que chegou o dia que eu precisei de óleo justamente para minha perna, porque eu estava com dor. E aí eu tive a minha primeira experiência com os óleos. Eu já sabia que os óleos serviam para a parte emocional, já tinha lido um pouco sobre óleos essenciais, não especificamente sobre os da Doterra. E aí eu já fiquei querendo ter os óleos. E eu lembro que no começo eu falei pro meu marido assim, a Evelyn quer que eu trabalhe na Doterra com ela, mas eu não vou. Com certeza eu não vou. E aí foi prosseguindo e a Evelyn falava, Emily, eu vou crescer muito na Doterra e eu quero que você cresça comigo. Eu falava, tá certo. E ela falava isso várias vezes. Ela falava assim para mim, tu não tá acreditando em ti, mas eu acredito. Você vai crescer na tua terra comigo, eu não sei o que. E eu ficava, será, Evelyn? Será? Acho que não consigo. E até que chegou o dia que eu decidi entrar. Um pouco antes disso, eu falei para a Evelyn assim, Evelyn, eu vou conseguir entrar. Isso era, eu acho que era ou fim de junho ou começo de julho. Eu disse, Evelyn, eu vou conseguir entrar para a Doterra em setembro, que é quando eu vou ter dinheiro para investir. E a Evelyn esperou pacientemente e disse, tá certo. Até que chegou um dia que eu disse, não, eu vou entrar, sem ter dinheiro.
Eu lembro que na época, tudo que eu tinha de dinheiro que sobrava, eu tinha uma renda de minha, né? R$ 500 por mês que eu recebia, porque eu fazia uns bicos extras só no computador, então eu recebia R$ 500 por mês. O único valor que sobrava desse dinheiro era R$ 70. E por isso eu tinha dito que só poderia entrar em setembro. E aí eu disse, não, vou entrar logo, vai dar certo, vou entrar, decidi. Porém, nesse mesmo dia eu tive uma crise de choro tão grande, eu fui para a rede, chorei. E a Evelyn ficou, o que foi e tal, conversou comigo. E eu lembro que nesse dia ela me passou muita confiança de que eu conseguiria. Me levantei e disse, eu vou me cadastrar. E me cadastrei. Com o kit mais básico, não, porque se é para ser doido, eu vou lá e faço logo a maior loucura que eu puder. Então, eu me cadastrei com o kit essencial para o lar, porque eu tinha uma visão de que ele era o que era mais vantajoso, né, para se cadastrar. E eu me cadastrei com a confiança da Evelyn, de que eu ia conseguir. E por que tem um brigadeiro aqui? Tem um brigadeiro aqui, porque eu me cadastrei e eu falei a seguinte frase para a Evelyn. Eu disse, Evelyn, se nada der certo para me pagar esses olhos, eu vou vender brigadeiro aqui na calçada da mãe até eu ter dinheiro para pagar, mas eu não vou desistir. E essa foi a decisão que eu tomei. Bati foto de tudo que eu tinha para vender. Se tem alguém aqui que era meu amigo, antes de eu entrar na Doterra, vai se lembrar, talvez, que eu postei vários livros, sou viciada em livros. Vários livros meus para vender, para levantar dinheiro, porque eu tinha muito medo de eu não dar certo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita confiança que podia dar certo. E o meu medo era que eu me impedisse de chegar onde eu queria chegar. E aí, como hoje eu quero ser muito, muito clara com vocês, eu vou falar para vocês um pouco como é que era a situação aqui. E ainda é, certo? O provedor do meu lar principal é o meu esposo. Ele ganha um pouco mais do que um salário, porém, boa parte do nosso dinheiro é investido na faculdade dele. Ele faz uma faculdade de odontologia, é aluno do FIES, então não cobra 100%, cobra uma parte. Então, a gente estava vivendo uma vida muito regrada, e a gente ainda vive. Porque toda a nossa confiança estava depositada de que a faculdade dele ia dar certo, e quando a faculdade dele desse certo, a nossa vida mudaria. Que isso vai acontecer ainda em julho desse ano, que eu já vou estar ganhando mais. Então, a nossa confiança estava muito focada nisso. E aí também, puxando para esse lado, em relação à rede de apoio, que eu não tinha o financeiro adequado para entrar, e aí vamos para a rede de apoio, porque é uma mãe querendo empreender. A minha rede de apoio se resume em um nome chamado Maria Eugênia, que é a minha mãe. E essa rede de apoio também é a rede de apoio da Evelyn. Então, é uma pessoa para 2 bebês, que na época o Felipe tinha 2 anos e o Ravi 1. Então, eu sabia que seria complicado. Eu não tinha como contar com meu marido, por quê? Porque ele estuda de manhã, ele trabalha tarde e noite. Às vezes trabalha na madrugada também. Então, é muito corrido, gente. Eu não vou me ater tanto a isso, mas é apertado. Não tinha como eu contar com ele para me poder sair e fazer Doterra. Certo? Então, eu me cadastrei nessa situação. E aí, vamos falar sobre o início. Quando eu iniciei na Doterra, como eu tinha muita confiança na Evelyn, eu comecei com a visão e uma mentalidade inicial, assim, quando a gente entra nos treinamentos da Mayara, né, vocês veem que às vezes tem outras pessoas que dão os treinamentos. E eu pensava assim, a Evelyn vai ser a Mayara e eu vou ser as outras dos treinamentos. Então, eu tenho que saber, porque um dia vai ser ela que vai ter uma equipe desse tamanho, eu vou ser uma líder de uma parte da equipe dela. E aí eu fui buscando loucamente, eu fui atrás de conhecimento. Eu lembro no começo que eu disse para a Evelyn, eu não estou entendendo nada. E ela me disse, calma que já você vai entender. E aí, como a gente tem um portal muito bom de conhecimento, o Felipe dormia, eu ficava acordada até de madrugada estudando. Gente, eu não parei de fazer isso até ter assistido todos os vídeos. Tanto do Notion da Mayara, como do Notion da Gabi, eu ficava caçando. Vi todos os vídeos. Tinha madrugada que eu mandava mensagem para a Evelyn, não sei se ela vai lembrar, eu dizia, ai, Evelyn, eu amo tanto a Doterra, porque quanto mais eu conhecia, mais eu gostava, mais eu me apaixonava pelos olhos, mais eu me apaixonava pela empresa, mais eu me apaixonava pelo plano de negócio. Então, eu assistia
tem uma parte no Notion, nem sei se ainda tem, que são vários alinhamentos que foi do ano passado. Eu fui assistindo de um por um, para ter o maior conhecimento que eu pudesse ter para fazer o trabalho. Mas eu não fiquei esperando ter o conhecimento para fazer o trabalho, né? Como foram os meus primeiros passos? Eu comecei dando um aviso no Instagram. Primeiro eu postei meu pedido, né? Uma coisa bem singela no dia que eu fiz o pedido, só um print. E depois eu disse, gente, estou na Doterra e tal. Nesse dia que eu disse na Doterra, eu estava na Doterra, uma amiga me mandou mensagem dizendo, minha mãe está interessada nesse negócio de óleo essencial. Mandei mensagem para a mãe dela e aí vendi o meu primeiro kit de apresentação. Depois, eu fiz um negócio no Instagram, nos stories, eu disse, gente, eu tenho algumas amostras, as primeiras pessoas que pedirem eu vou mandar. Não é assim que o método Alice manda, eu também nem tinha estudado o método Alice ainda, mas fiz desse jeito. E aí, algumas pessoas me mandaram mensagem, deu link de amostras, se eu não me engano, e eu fui perguntando qual sua necessidade e tal, e aí enviei as amostras, certo? A próxima coisa que eu fiz foram os 18 dias de posicionamento. Isso era algo que a Gabi estava fazendo naquela época, que eu acho que tem salvo no Trello da Evelyn, que eram 18 dias para você se posicionar no Instagram. Então, todo dia eu postava algo desse posicionamento, o que ajudou com que o pessoal fosse entendendo mais ou menos o que eram os óleos essenciais, o que eu estava fazendo e tal. E eu mandei mensagem para todos os meus contatos do WhatsApp, todo mundo, pessoas que eu falei uma vez, pessoa que chegou para mim para comprar alguma coisa, pessoa que eu não sabia nem por que estava lá no meu WhatsApp, eu mandei para todo mundo essa mensagem que está aqui do lado. Falando que era eu estava trabalhando com os óleos essenciais, e aí dei um resuminho dos óleos essenciais do kit de apresentação, porque eu achava que era muito vantajoso falar sobre o kit de apresentação, porque a pessoa poderia comprar o kit, mas, ao mesmo tempo, ela podia se interessar por um dos 3 óleos. Então, ao mesmo tempo, eu podia ou vender um kit ou um dos 3 óleos. Mandei isso para todo mundo. E aí, no final, você deseja adquirir o seu e tal, tal. Foi assim que eu comecei. Eu acho que tem alguém querendo falar, né? Apitou aqui. Pode deixar que aparece aqui, aí eu vou liberando. Tá. Deixa eu ver onde é que eu tô. Aí, eu queria falar agora com vocês sobre empreender, passar um pouco da visão empreendedora que eu tive no começo, certo? Eu pesquisei isso aqui no Google, porque é algo que eu já sabia, mas achei que o Google podia comprovar minhas palavras. Quanto tempo uma pessoa demora ou uma empresa demora para dar lucro? E aí ele falava assim, o mais comum é que precise de alguns meses ou até mesmo anos para alcançar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando o valor que você investiu se iguala ao valor que você recebeu. A partir daí, a empresa vai estar lhe oferecendo lucro. A maioria das empresas, pelo que eu saiba, oferece lucro depois de 1 ano ou mais. Por isso mesmo, provavelmente, a maioria das empresas quebram no primeiro ano. Eu acredito que nem é tanto por dificuldade no investimento, não sei, às vezes eu acho que é mais a conscientização empreendedora de reinvestir, certo? Aí aqui fala assim, o importante é saber que o processo leva tempo e que se ter uma empresa lucrativa fosse fácil, qualquer pessoa seria dono do seu próprio negócio, certo? E aí vamos falar sobre a mentalidade empreendedora. Eu queria que vocês vissem aqui as possibilidades de ganhos mensais. Todas nós conhecemos isso aqui, né? E a gente tem uma visão clara de onde quer chegar. Eu gosto sempre de frisar que a gente está investindo num negócio com potencial de ganhar 50 mil por mês. Ganhar até mais, mas eu foco nos 50 mil, que é meu foco inicial. Então, a gente não pode achar que a gente vai investir um LRP de, sei lá, 500, 700 reais no mês e que no outro mês a gente pode estar gastando esse dinheiro todinho, gente. Eu vou ter que investir, reinvestir, reinvestir. Poderia voltar a reinvestir várias vezes. Porque é o que acontece no começo. O que eu vejo acontecer? Algumas consultoras entram, aí com o primeiro LRP que vende, vai lá e gasta. Aí no segundo mês, que eu falo, e aí, vamos rodar LRP. Não tenho dinheiro, não vendi tudo, não sei o quê. Mas, na verdade, às vezes gastou aquele dinheiro. Eu sei que não é a situação de todo mundo de poder ficar 100%, pegar aquele dinheiro todo e reinvestir. Esse foi o meu caso, foi o que eu decidi fazer e é o mais inteligente falando de forma empreendedora.
Eu queria que vocês parassem, olhassem esses rankings e entendessem, por exemplo, qual a renda que está boa para mim. A renda que está boa para mim, assim que eu entrei, eu achava que seria entre Premier e Silver. E vai ser bom mesmo quando eu ganhar isso aqui. Mas eu quero ganhar mais. Mas, por exemplo, se a renda que está boa para mim é de Silver, eu vou reinvestir até chegar no Silver. Até eu ter um Silver sólido. O que é um Silver sólido? Um Silver ele é composto por 3 pernas Elite. O Silver vai ser sólido quando as minhas 3 pernas se tornarem, requalificarem Elite sem eu precisar ajudar, sem eu precisar estar descendo pontuação. Quer dizer que é sólido, eu vou ser Silver de qualquer jeito. Quando chegar nisso aqui, então meu Silver está sólido. Então, nessa hora, eu posso parar de estar reinvestindo e reinvestindo. Certo? Como eu fiz. Eu rodava meu LRP, vendia, não todo, rodava de novo e rodava. Se fosse o meu caso de eu não ter um cartão para investir no LRP, como eu faria? Eu rodava meu LRP. A gente sabe que a meta, o foco da equipe é rodar 150, é a meta, eu sou 150, rodar 150 PV no mês. Se você está no começo, eu entendo que não é possível isso, mas eu também entendo que, e acredito que, se você quer chegar em qualquer um desses rankings, entendam, a gente está investindo em algo que é muito lucrativo, gente. O plano de compensação da Doterra é muito, muito bom. Você dobra de um mês para o outro. Então, é investindo numa empresa que vai te render muito. Tem que ter isso na mente. Tem que ter uma mente, realmente, uma visão empreendedora de querer mais. Porque ficar aqui no executivo ganhando R$ 500 por mês, dá para ficar gastando o lucro do seu LRP. Mas se você quer chegar bem aqui, você vai gastar tudo, vai guardar tudo que você ganhar do LRP, o seu lucro você vai usar para investir mais. O que eu faria se eu não tivesse como rodar meu LRP no cartão? Eu teria vendido meu LRP. Se eu não conseguisse vender meu LRP, que era o que eu falava para a Evelyn, eu ia vender outra coisa para ter o dinheiro para reinvestir, porque eu sei, e eu sempre soube desde o começo que a Doterra podia me dar dinheiro. Sabia, eu não sabia que eu tinha capacidade de chegar muito longe, mas sabia que um pouco longe eu conseguia chegar. Agora eu acho que eu consigo chegar muito longe. Não, agora eu sei. Vovó, não pode, mamãe. Quem enche bebê? Parece Filipinho falando. Vamos continuar. Ai, me perdi. Sim, voltando. Se eu não tivesse o cartão para rodar LRP, eu ia, vendia meus 100 pontos, pegava, reinvestia, até ter o suficiente para ter um LRP de 150 e eu ter sempre esse dinheiro para ficar girando, certo? Eu ia falar mais alguma coisa aqui. Deixa eu me lembrar aqui, gente. Vamos para a próxima parte, então. Se eu vendi todo o meu LRP desde o começo, não. Eu tenho produtos do que eu pedi nos primeiros pedidos. E eu escuto tanto isso, tanto. Ai, Emily, mas só que eu ainda tenho produtos. Mas é claro que tem. Gente, entenda uma coisa, talvez no começo, a gente precise mesmo arrumar dinheiro de outro canto para reinvestir. Mas entenda, tenham em mente aonde querem chegar, o que é necessário ser feito. No meu caso, eu vou dizer para vocês, eu não precisei tirar dinheiro de outro canto para reinvestir aqui, não. Conforme eu fui vendendo, eu fui cobrindo. Como é no cartão, passava 3 vezes, então eu só preciso... A minha cabeça era assim, tá parcelado em 3 vezes. Então, no Natal passado, eu preciso ter vendido 1/3 desse pedido. Estava vendido. E assim, eu fui anotando e anotando, e cada mês ia cobrindo. Mas sempre com a determinação. Se eu não tiver dinheiro para vender, para cobrir isso aqui com LRP, eu vou vender outra coisa, vou vender brigadeiro. É muito mais fácil uma pessoa comprar brigadeiro do que um óleo essencial, mas o óleo essencial vai me render mais a longo prazo. Então, eu tinha essa mentalidade para manter o meu negócio girando. Entendo que LRP é comprometimento, certo? E pronto, acho que dessa parte é isso. Evelyn, quer falar algo? Quer me lembrar de algo? Eu até quero, mas no momento eu não posso. Ai, meu pai, depois tu repergunta. Aqui é um pedaço do meu estoque, ó. Esses óleos aqui são de LRPs que já estão 100% pagos, certo? E eu ainda tenho os óleos para vender, porque eu tenho uma planilha onde eu anoto cada LRP e vou anotando quanto eu vou recebendo. Quando fica todo pago, eu transfiro os óleos que ainda não foram vendidos para essa parte aqui de grátis e outros, porque são óleos que eu vou ter
teoricamente, 100% de lucro, porque o valor investido nele já foi pago, certo? E lembrem de uma coisa, o valor do LRP tem que ser um valor rotativo, que você vai estar sempre investindo. O seu lucro é esse aqui, essa renda aqui que vai vir das bonificações e tal. E no começo eu aconselho até a reinvestir essas bonificações, tá? Eu reinvesti todas elas. E aí é o que eu falei para vocês, em nenhum mês faltou. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Me lembrei. Às vezes, o que acontece também? Às vezes, algumas consultoras rodam, aí tem lá uma pontuaçãozinha que entra, né? Porque a gente roda LRP, tem pontuação de volta. Quando a gente tem pouco dinheiro para reinvestir, e no começo mesmo é assim, em vez da gente usar a pontuação para trocar por produto para a gente pode trocar por pontuação para vender, porque aí o lucro por produtos para vender, porque aí o lucro é 100% e você tem mais dinheiro para reinvestir. Entende? Reinvestir nem sempre vai ser em produto, às vezes vai ser numa feira, às vezes vai ser numa blusa para você ir trabalhar, em algo assim. Mas o que acontece? Às vezes você tem lá os pontos de LRP, como já aconteceu dizer, troca por produto para poder vender, para ter dinheiro para reinvestir. E a pessoa vai lá e troca por produto para si, que às vezes nem era o que estava precisando, é só mesmo porque quer ter. Eu entendo que os olhos são maravilhosos, mas nesse começo a gente precisa ter essa visão empreendedora e ter muita clareza de onde quer chegar e do que precisa ser feito. E precisa estar disposto a pagar o preço para alcançar isso. Eu acho que o que fez a diferença para mim foi estar muito disposta a pagar o preço e fazer o que era preciso. Vamos continuando. E aí agora eu vou contar como era a minha história, como é o que eu vendia. Isso aqui eu acho interessante vocês, de repente, até anotarem, que são algumas coisas que pode ser que faça diferença para vocês. Então, como era que eu vendia? Quando eu dei as amostras, lembram que eu falei lá no Instagram, ou que eu falei lá no Instagram, né, não sei o que, de amostra? Obviamente, aquilo não foi para o público mais qualificado, porque algumas pessoas chegaram querendo amostra, e muita gente chegou querendo amostra, não estaria bem pontuada no método Alice. Então, não seriam pessoas para empreender. Todo mundo que recebeu a amostra, depois recebeu uma mensagem minha querendo saber o feedback, chamei para apresentação, mas o que eu fiz também? Perto de rodar o meu primeiro LRP, eu mandei mensagem e disse: oi, fulana, lembra o óleo que eu te mandei na amostra de brinde? Ele está entrando em promoção, vai ficar em promoção até dia tal. Você deseja adquirir algum para continuar seu tratamento, algo assim? Eu mandava tipo isso, porque a pessoa, ela vai ter um sentimento de, poxa vida, ela me deu de brinde, agora eu preciso comprar dela. A sensação de reciprocidade, e também já era um óleo que a pessoa já teve experiência. Então, a chance dela querer comprar era maior. Então, eu oferecia e dizia que estava em promoção. Foi assim que eu fiz algumas das minhas primeiras vendas, certo? E também, desse jeito, eu consegui pegar um pouco de indicação, porque as pessoas que receberam amostras, algumas postaram. As que postaram, tiveram amigos que vieram. Das que receberam a amostra, que depois compraram de mim, postaram, quando compraram, e postaram algumas a experiência dos olhos. Também chegou cliente para mim assim. Outra coisa que foi feita foram amostras nas compras. Isso aí era a Evelyn que fazia, uma sacada muito inteligente. Tinha uma cliente, por exemplo, ela comprou um Balance. Um outro óleo para a parte emocional que é bom com Balance. É o Wild Orange. Ela mandava uma amostra de Wild Orange junto. E mandava. E assim, da próxima vez, o cliente não comprava um óleo, comprava 2. E assim foi aumentando a nossa quantidade de vendas, porque a gente ajudou os clientes a conhecerem mais os óleos. Então, a gente não usa a amostra só para trazer empreendedor, só para trazer pessoas para o negócio. A gente usa a amostra para atrair mais clientes e para fazer com que o cliente vá comprando cada vez mais óleos, certo? No começo, eu andava com as amostras na bolsa, e onde eu ia dando as amostras para poder as pessoas terem experiência com os olhos. Eu tinha tanta vergonha de entregar que teve até um encontro que eu fui. Eu não sei se ela está aqui, a Sandra. A Sandra, deixa eu abrir aqui. Tá sim. Pronto, eu fui para a Sandra é mãe da minha melhor amiga, mãe da Sara.
Eu fui para um café que abriu aqui em Fortaleza, que era um café 100% rosa. E aí, se eu não me engano, a Sandra tinha me pedido uma amostra no Instagram, e eu aproveitei e levei a amostra para todo mundo. Levei para minha amiga, para minha outra amiga que estava lá, para a outra filha da Sandra também. Levei para todo mundo. Mas eu fiquei com as amostras na bolsa, porque eu estava morrendo de vergonha de entregar. Até que a Sandra falou, e aí, Emily, tu não trouxe, então? Eu acho que foi assim, não foi? E aí eu entreguei para todo mundo, trouxe. Aí falei bem com muita vergonha. Vai servir para não sei o que, não sei o que. Bem, por favor, bem... nem um pouco segura. Mas dessas amostras, saiu a Sandra, que está aqui hoje, a nossa líder. E também saíram muitas vendas, porque antes da Sandra vir empreender, a outra filha dela, a Jéssica, ficou comprando de mim. A amostra que eu dei para ela foi Lemon. Aí depois eu mandei, Jéssica, o Lemon tá em promoção, tu não deseja comprar, não? Ela falou, Emily, eu não posso agora. Passou um tempo, ela disse, Emily, o Lemon ainda tá em promoção. Eu faço sim, faço para você. E ela comprou e se tornou um cliente de Lemon, depois comprou óleos para a filha dela. Eu acho que a Sandra pensou, é melhor eu própria vender. E aí ela entrou, e agora ela vende para a filha. Certo? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Emily, deixa eu só comentar uma coisa. Comente. Volta lá naquele slide dos rankings. Certo. Ops. Que eu acho interessante disso daqui, dos rankings, né? Que é muito importante você ter clareza de onde você quer chegar. Porque o que acontece quando você não tem clareza? Você faz um trabalho desordenado. Você fica gastando energia com coisas que não vão te levar tão longe. Quando a gente traça aqui uma meta de onde quer chegar e tem clareza do que precisa para chegar lá, o nosso trabalho começa a ser organizado. Ou seja, a gente gasta tempo com coisas que realmente vão dar retorno. E aí a gente precisa o quê? Olhar para cá, fazer realmente isso que a Emily falou, de decidir aqui qual é a renda que vai fazer diferença na sua vida. Tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de colocar logo diamante, porque se eu não bater no prazo, eu vou me decepcionar e tudo mais. A primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Passar a mão na cabeça e dizer, realmente, bote uma meta menor para você não se decepcionar. Mas, na realidade, o que precisa ser feito? Você precisa realmente ver onde você quer chegar. Curto, médio e longo prazo. Se a gente não faz metas com medo de se decepcionar, a gente vai deixar de viver o extraordinário com medo da queda, com medo do arranhão. É igual andar de bicicleta. Se você não começar a pedalar com medo do arranhão no joelho, você nunca vai desfrutar do passeio de bicicleta. Da mesma forma aqui. Por que você precisa ter claro onde você quer chegar? Porque, vamos lá, digamos que você é uma pessoa que quer ser diamante. Você precisa saber o que um diamante precisa. Aí você vai fazer um trabalho ordenado aqui até chegar em diamante. Mas se você quer ser um presidente, você já vai fazer um trabalho ordenado com base em ser presidente. Se você quer ser Silver, vai fazer um trabalho ordenado com Silver. Mas se eu fico focando aqui, por exemplo, só no Elite, aí quando eu bater Elite eu vejo os outros. O que acontece? Eu vou perder uma oportunidade de bater um Premier mais rápido, porque eu não fiz um trabalho ordenado aqui no Executivo e no Elite. Então, acaba que eu atraso o meu Premier. Eu gosto de ser muito aberta com vocês, assim, em tudo. Eu não gosto de esconder nada. Eu sempre gosto de expor mesmo a minha história, minha vida, meus erros, minhas falhas. Mas, por exemplo, o meu Silver é um Silver que está demorando a sair, porque lá no começo eu fiz um trabalho desordenado. Evelyn, foi porque você não colocou uma meta? Não, foi porque eu coloquei uma meta, só que sem clareza. O que eu fiz no meu primeiro mês? Eu disse assim, você é diamante, assim, super rápido, em dezembro de 2022. Sangue no olho, né? Fiz isso por quê? Porque eu queria realmente essa meta, mas eu não tinha clareza, eu não tinha quem me desse os passos. Caso aqui que não acontece com vocês, porque aqui nós temos uma equipe extremamente estruturada. Falando aqui exclusivamente de equipe das fadas, temos líderes super prestativas que estão dispostos a fazer alinhamento, dar clareza e tudo mais. Então, se você foca aqui nesses rankings, você vai conseguir garantir a clareza para fazer a meta no tempo necessário e ver o que precisa para você ter um trabalho ordenado, certo? Aí, dito isso, onde é que entra aqui o que a Emily está falando? Sobre investir, reinvestir e tudo mais. Você tem que ver aonde você está, porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, onde é que eu estou hoje?
Tem pessoas aqui que entraram na doTERRA sem um tostão furado igual eu. Já tem outras que têm um outro trabalho e a doTERRA vai ser uma renda extra. Já tem outras que, na verdade, entraram na doTERRA por propósito de vida. Cada pessoa tem ali o seu interesse, a sua visão. Então, você tem que ver onde é que você está, tá? Dito isso, aí a gente vem para o que a Emily está falando. Se eu sou uma pessoa que entrei sem um tostão furado, o que eu vou fazer? Exatamente isso que a gente está falando. Pegar, investir, reinvestir, até poder tirar alguma coisa para dentro de casa, tá? É difícil? É super difícil. E eu digo isso para vocês porque realmente é a situação aqui também na minha casa. Eu entrei sem um tostão furado e quem proviu lá era meu esposo e também era aquela coisa que faltava. Seria mais confortável aqui dentro de casa se eu pegasse o meu lucro da doTERRA e ajudasse a pagar as contas? Seria, mas o meu negócio quebraria no primeiro mês. Então, se eu já vivia no sacrifício antes da doTERRA, eu vou continuar vivendo no sacrifício até que o bônus da doTERRA me dê lucro. Essa é a estratégia para a minha realidade. Eu vou lá, vou reinvestir. Nesse momento, eu continuo reinvestindo, eu reinvisto no ranking que eu quero, porque realmente eu quero chegar longe, e chegando lá, eu vou poder desfrutar de luxos e benefícios. Até o momento, eu estou o quê? Reinvestindo. E aí, o reinvestimento é super importante, porque se eu entrei sem um tostão furado depois de uma pandemia, era tipo assim, eu não tinha uma calça jeans para ir na feirinha. Por quê? Porque eu vim da gravidez na pandemia, só tinha vestido de grávida, aí o Ravi nasceu, só tinha a roupa para amamentar o Ravi, e eu disse, meu Deus, como é que eu vou lá apresentar os olhos com essa roupa? Então, o que a gente faz? Um planejamento aqui para reinvestir, para você ter uma estrutura melhor, certo? Ter uma estrutura melhor. Hoje, eu já tenho uma estrutura melhor de trabalho. Ainda falta alguma coisa? Falta alguma coisa. Ainda preciso o quê? Trocar meu celular, que todo mundo já sabe, né? Que precisa trocar urgentemente. Mas isso vai vir da onde? Do reinvestimento da doTERRA. Hoje, quando eu tenho um ranking sólido, tenho clareza e tudo mais, eu posso fazer o investimento no meu celular, coisa que eu não podia antes. Então, isso já é fruto do trabalho, né? Mas eu vou reinvestir no que vai me trazer o valor financeiro que eu preciso, tá? Então, quando a gente fala assim, venda com valor de membro, faça assim, assado, tudo é com análise no ranking que você quer e na sua realidade. O que é bom nesse começo? Fazer justamente essa gordurinha para reinvestimento, né? Por exemplo, essa entrega de amostras, para que você consiga expandir a sua rede de contatos, que você consiga fazer uma rede de clientes. Quem tem uma condição financeira melhor, que já entrou com uma boa condição, o que eu aconselho? Focar direto nos cadastros, que é o que vai dar o retorno mais rápido de financeiro. Quem não tem, por exemplo, essa verba para poder investir, de tirar do próprio bolso, nesse início vai focar em expandir a rede de vendas, né? Vai expandir a rede de vendas, focada em cadastro e vendas, para que você consiga aí ter um valor de em caixa para você fazer movimentação. Por exemplo, eu comecei com menos 500, meu caixa para movimentação na doTERRA. Hoje eu já tenho um caixa positivo para reinvestimento na doTERRA. Mas isso foi graças a quê? A comprometimento e movimentação de produto, né? Então, nesse momento, eu não considero ainda que eu tenho lucro. Eu estou o quê? Capacitando a minha empresa para que ela seja uma empresa sólida, para que ela seja uma empresa que se mantenha e que resista, sei lá, a qualquer coisa. Então, eu estou o quê? Montando um caixa da minha empresa. Então, eu ainda não estou tirando dinheiro, por exemplo, para ir no cinema, para, sei lá, fazer alguma coisa assim de lazer ainda. Por quê? Porque eu quero chegar logo no meu objetivo. Hoje, com a renda que eu ganho do Premier, que está aí já uma renda sólida dos 3 mil e pouco, eu já poderia, por exemplo, ter uma vida mais confortável do que a que eu tinha 7 meses atrás. Se eu quisesse, né? Já melhoraria muito. Mas não é suficiente para mim. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero viver confortável. Eu não quero viver igual como eu vivia na CLT. Então, eu vou pegar esses 3 mil que entra e vou continuar reinvestindo para quê? Para que eu chegue aqui no meu diamante mais rápido, tá? Era isso que eu queria passar, Emily. Tá certo, obrigada. Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar de onde estava. Pronto. Aqui, nessa foto aqui, bem linda, foto batida pela nossa fotógrafa Evelyn, foi a minha primeira consulta de bem-estar. Foi no primeiro mês que eu entrei na doTERRA. Por que eu botei aqui? Porque essa consulta de bem-estar não foi para uma cliente minha.
uma amiga minha, antes de eu entrar na Doterra, tinha comprado um kit de apresentação da Evelyn. E aí eu falei com ela, mas tu tá sabendo usar teus olhos e tal, não sei o que. Ela, tô usando, mas não sei o que, não sei o que. Ah, tem uma consulta de bem-estar, eu tava doida pra botar em prática as coisas que eu tava aprendendo. Então, eu fiz uma consulta. E de roubar minha cliente. Também um pouco, não vou negar, né? Aí, ela, na verdade, eu acho que foi ela que me mandou mensagem. Ela disse assim: ai, Emily, eu comprei da Evelyn, eu não sabia que tu era da Doterra também. Eu, não, não é de nada, não. Comprar da Evelyn é comprar de mim também. Foi assim que eu respondi e ofereci a consulta de bem-estar para ela. Nessa consulta, eu perguntei as necessidades tanto dela como da família dela e fiz uma consulta toda voltada com kit de apresentação, só 3 olhos e tal. Mas o que é que eu fiz também? Eu sugeri olhos que ela poderia investir na frente para que ela pudesse tratar os quadros de saúde. Eu disse, olha, isso aqui você consegue tratar com esse óleo do kit de apresentação. Mas esse óleo aqui é mais específico. Se você puder investir nele, vai ser melhor para esse caso. E fui falando cada um. E aí depois eu mandei para ela a listinha. Essa cliente, eu acho que todo mês ela me compra. Se não é todo mês, é mês sim, mês não. Mês passado ela me mandou uma mensagem. Eu cheguei à conclusão que a vida sem óleo essencial é muito triste. Por favor, manda meus olhos. E foi assim, certo? E aí eu botei aqui, venda no Instagram, porque o que acontece muito também? A gente acha, às vezes, que é só postar no Instagram. Eu até brinquei com a Evelyn ontem, eu disse, tem um Calmer à venda, é R$140. E aí acaba as 24 horas, ninguém pediu um Calmer. A gente fica, minha nossa, não dá certo, eu não nasci para as vendas. Postei lá, ninguém veio me encomendar um Calmer. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa olha lá um Calmer e tá pulando nos stories. Lembrando que uma pessoa que está lá no Instagram só pulando stories, ela não está focada em venda, ela está só passando o tempo. E aí aparece um Calmer, não vai chamar a atenção dela. Por quê? Porque ela não sabe nem o que é o Calmer, ela não sabe que o Calmer vai fazer uma diferença na vida dela. Diferente de quando a gente traz uma narrativa, quando a gente fala, eu usei o Calmer no meu filho, aconteceu isso. Isso acaba chamando muito mais atenção. Então, não esperem que as vendas, que o LRP de vocês de 150 pontos seja vendido com uma postagem no Instagram, porque não vai ser, gente. Esperar por isso é contar com a frustração e achar que o problema está em você, quando na verdade não está. O problema às vezes está só na estratégia, certo? Então, hoje em dia, antes eu até postava um pouco de óleos que eu tinha disponível e tal, mas hoje em dia eu raramente faço isso, raramente posto os óleos que eu tenho disponíveis. Às vezes eu mostro, geralmente quando eu mostro é quando a minha caixa chega. Chegou isso, e eu vou falando, olha, esse óleo aqui acaba no instante, quem quiser pede logo. Não digo preço, não falo muita coisa, mas tenho procurado mostrar o meu uso, sabe? Tenho procurado mostrar como é que eu uso, qual a diferença tem feito na minha vida, compartilhar realmente a experiência, certo? E aí, vou falar sobre a próxima parte do meu crescimento na Doterra, que foi sobre aumentar o meu número de contatos. E eu não estou conseguindo ler aqui, fiquei preocupada. Foi uma parte que eu fiquei muito preocupada com aumentar a rede de contatos. Como a Evelyn falou, a gente estava vindo de um pós-pandemia, eu estava vindo de um ano que eu me afastei de muita pessoa, porque eu me isolei mesmo, e também tive alguns desamores. Então, eu fiquei, nossa, como é que eu vou contar com as pessoas? Como é que eu vou ter esse horror de gente? E foi quando a Mayara deu Foi quando a Mayara começou a bater na tecla e começou a falar de pessoas que estavam fazendo eventos. Aqui nessa foto, nem um pouco boa, somos eu e a Evelyn após o nosso primeiro evento na casa da minha mãe, uma classe de olhos. Só foram as amigas da minha mãe, só 2. As nossas amigas, ninguém foi. Mas ainda assim, teve apresentação, a gente fez uma mesa bonitinha e tal. E aqui foi o nosso primeiro evento para o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Ceará. O meu pai, ele está envolvido no sindicato desde que o Sindicato das Funerárias existe. Para quem não sabe, meu pai tem uma funerária. Meu pai é o mesmo da Evelyn. Então, eu não sei se foi eu ou foi a Evelyn, eu acho que foi eu. Eu falei, não dá para a gente fazer uma exposição lá no coisa da funerária, não, na reunião. E ele falou, vou falar com, não sei se é conselho que chama, é com as outras pessoas lá que lideram o sindicato para ver se eles concordam.
E aí, nesse dia, a gente expôs lá, vendemos alguns difusores e a gente aumentou um pouquinho a nossa rede de contatos. Depois desse dia, eu mandei mensagem para o secretário do sindicato, pedi o contato das funerárias que estavam presentes, ele mandou o contato de todas as funerárias do estado do Ceará. Aí, assim, fomos indo, galgando. Nesse dia, a gente não estava preparada, a gente fez como conseguiu, com o nosso estoquezinho, aí a gente imprimiu todo o negócio de difusor bolo, a gente montou um kit, não sei se era kit velório, alguma coisa assim, para as funerárias terem nos velórios, e foi uma experiência legal para o nosso primeiro evento. Aqui eu botei essa foto, por quê? Para mostrar como realmente começo. Aqui foi quando eu fiz minhas primeiras fotos, para mostrar que eu estava trabalhando com os olhos. Aí fiz a foto padrão, né, segurando o óleo, para ser do meu perfil. E essa daqui que, se eu botar expectativa, vocês vão rir muito dessa realidade. Porque, né, eu procurei o glamour, mas não consegui muito. E aqui foi quando a gente começou a ir nas feirinhas. E aí eu botei aqui, não espere a situação ideal. Porque não vai existir, gente, a situação ideal. A situação ideal é algo que a gente quer ver lá no futuro, mas se a gente ficar esperando, a gente não começa o nosso trabalho. Desse lado aqui, foi nossa primeira feirinha com essa feirinha aqui, a gente fez 2 vendas. Uma quando estava montando a mesa e outra quando estava desmontando a mesa. Fora isso, a gente ofereceu bolo para as pessoas, conversou com muita gente. Aqui o bolo era com óleo essencial de laranja e o brigadeiro com peppermint. Fizemos contatos, teve um pessoal que foi lá que conversou, foi muito com a gente pensou que depois sairia alguma coisa, não saiu. Mas o que a gente começou a fazer nas feirinhas para aumentar nossos contatos? A gente levava a folhinha de sorteio. Todo mundo que passava, a gente chamava para preencher, para participar de um sorteio do óleo essencial. Tá bem aqui a plaquinha que a gente deixava. Mas veja que foi tudo assim, bem improvisado, o negócio preso aqui na caixa. Eu lembro que nesse dia a sogra da Eve viu e ficou com muita pena da gente. Eu disse, isso aqui que é a feirinha de vocês, mas essa mesa tá tão feia. Mas a gente estava lá, seguindo lá. Aqui já foi na nossa segunda feirinha, que como era perto da casa da minha mãe, teve o horário que o Felipe e o Ravi foram lá para mamar. Aí a gente já tinha o nosso expositor, já tinha uma toalha que combinasse mais. E fomos evoluindo com o tempo, certo? Aqui foram as apresentações. Essa da apresentação aqui a gente fez num lugar externo. E a gente convidou tanta gente para ir para isso aqui, para essas 2, na verdade. Nessa daqui foram 3 pessoas, ninguém cadastrou. Porém, saiu daqui uma das minhas maiores clientes e uma das meninas que estavam lá, se eu não me engano, uma amiga da Evelyn, está cadastrada hoje em dia, né, Evelyn? Sim, cadastro mês passado. Pronto, nesse dia aqui, isso aqui era em agosto, não saiu nenhum cadastro. E eu lembro que nesse dia, porque a apresentação toda aqui já foi minha. Nesse dia eu pensei, eu apresento mal mesmo, viu? Ninguém se cadastrou. Que é uma coisa que a gente pensa às vezes no começo. Minha nossa, eu apresentei e ninguém se cadastrou. Só que a gente tem que lembrar que nem a Gabi cadastra todo mundo que apresenta. Então, cada um vai ter a sua média de cadastro. Às vezes você vai precisar apresentar para 10 pessoas para cadastrar uma. Com o tempo, é o comum que você vá melhorando na sua apresentação e você consiga fechar mais cadastros. Porém, se você não passar por esse período de apresentar 10, 20, 30 vezes, você não vai aperfeiçoar até chegar nesse ponto em que sua conversão vai ser altíssima. Não dá para chegar. Não tem como a gente pular a etapa, sabe? Não tem como a gente ficar, daqui a tantos meses eu vou ter um slide top e todo mundo vai cadastrar. Não vai. Porque você só vai adquirir essa experiência de fechamento conforme você treina e conforme você faz. Tem uma consultora, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se eu posso, mas se ela quiser, ela pode me entregar nos stories, da conversa, que ela treina com o marido dela. Ela fica apresentando para ele a apresentação toda noite. E aí, ela vai, evidentemente, ter uma apresentação mais eficaz, mais rápido, porque mesmo que ela não tenha para quem apresentar todo dia ela apresenta com o marido dela, ela fica treinando com ele. Então, assim, ela vai aperfeiçoando. Mas não façam isso, não fiquem treinando só com o marido, viu? Vão lá, vão apresentar, vão tentando, porque a nossa apresentação,
conforme a gente apresenta, vai aperfeiçoar e a gente não pode ficar esperando o momento perfeito. Lembra do que tinha aqui atrás, né? Não espera a situação ideal, porque não vai chegar. Você sempre vai botar a régua um pouquinho mais alto. Se você não meter a cara e fazer, nunca vai fazer, vai ficar sempre protelando. Eu sei disso porque eu já fui uma grande proteladora, quando a Terra não permite que isso aconteça, certo? Nessa outra apresentação aqui, foi uma apresentação lá no Iguatemi, que a gente pensou, vai ser um evento super incrível, igual a Gabi faz, vai lotar de gente. Todo mundo que eu convidei, ninguém foi. Todo mundo que a Evelyn convidou, ninguém foi. Porém, outras consultoras convidaram e tinha lá uma convidada com toda a família e esta convidada se cadastrou. Então, valeu a pena. Eu queria falar tanto sobre as questões de que a gente vai ouvir muito não, deixa eu contar algumas situações para vocês, que eu vejo às vezes nos grupos, vocês falando assim, ai, gente, é tão chato, né? Como é que a gente manda mensagem, a pessoa não responde? E é assim mesmo, gente. Só para exemplificar. Teve uma amiga que eu mandei uma amostra para ela no começo, e depois disso eu tentei ver ela várias vezes, conversei com ela. E não era nem para falar negócio de olho, era só porque eu queria mesmo ficar próximo de amigos. Só que ela foge de mim de um jeito que, como se eu tivesse feito um mal a ela entregando uma amostra. E por um tempo eu fiquei magoada, porque essa amiga também tem um negócio, e o negócio dela é em outro bairro, um pouco distante do meu. E às vezes meu marido saía daqui de casa para ir lá no bairro dela comprar comprar o que ela fazia, sendo que aqui perto de casa tem quem faça também. Mas ia lá para apoiar o negócio dela. Eu fiquei, minha nossa, ela não precisava agir assim, né? Que não tempo eu fiquei magoada. E aí, sabe o que foi que aconteceu? A gente vai, conforme a gente vai fazendo e vai recebendo mais nãos e alguns sims, e os sims vão aumentando depois, o poder dos nãos vão se tornando menores e o poder do sim se torna maior. Então, não deixa de fazer tão mal para a gente. Outra situação que aconteceu, eu falei para uma pessoa que estava empreendendo com a Doterra e ela se cadastrou com, não outra pessoa que ela conhece, com um link que ela viu no Facebook. Ela viu um link, se cadastrou em vez de se cadastrar comigo. E foi num mês que eu estava louca atrás de cadastro para bater uma meta. E sabe o que aconteceu? Depois ela viu, eu me cadastrei na Doterra com outra pessoa, mas queria sua ajuda. E eu fiquei tipo assim, nossa, como assim? E foi assim que eu soube que ela se cadastrou. Do mesmo jeito, já tive amigas que compraram de outros consultores e que pediram protocolo para mim. Então, são situações que a gente vai vivendo e vamos viver ainda muitas situações. E aí, vou ter que continuar, mesmo depois dos nãos. Aqui é a minha amiga Fabiane, ela estava nessa apresentação aqui. É ela que eu disse que é a minha grande cliente. Porque ela fez algo que eu achei a ideia incrível. Ela me disse assim, amiga, lembra aquela amostra que vocês me deram? Tem tantas delas para mim comprar, para mim dar na minha palestra. Uma palestra sobre saúde emocional eu gostaria de dar. Aí eu falei, não precisa me comprar, eu posso dar. Você deixa eu estar lá, botar o difusor e dar para os seus contatos as amostras? Ela disse sim. E aí, nesse dia, a gente levou a amostra para todos os convidados e a gente começou a fazer isso repetidamente em várias palestras, entregar a amostra e a gente pegava o nome e o contato. Por que a gente fazia isso? Porque depois você manda mensagem, pergunta se a pessoa usou. Se a pessoa tiver usado, ela vai dizer como foi a experiência. Se ela não tiver usado, é uma oportunidade para você falar como ela pode usar, como isso pode ajudar na vida dela. E, geralmente, isso aqui é bom para converter em venda. Nem sempre a gente vai conseguir achar um empreendedor no meio disso aqui, a menos que a pessoa se torne um cliente, você vai conseguindo desenvolver um relacionamento até o ponto que você consegue chamar a pessoa para empreender, né? Mas geralmente converte em venda. Claro que não é todo mundo, mas converte em boas vendas. Então vai aumentando sua rede de contato, sua rede de venda. Também tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre as vendas, que eu tinha uma visão no começo. Quando a gente apresenta o plano, tem uma parte do plano que fala assim, retenção líder. Quantos por cento é a retenção líder da Doterra? Vamos ver se vocês estão acordados me ouvindo. Quantos por cento? 68. Quem é você? Que eu não estou vendo a cara. Bianca. Bianca. Como eu conheço sua voz?
Então, a nossa retenção é 68%. Eu foquei nisso, porque eu entendi o seguinte: 150 PV, são, sei lá, 6 áudios, não sei quantos áudios. Eu entendi que se eu tivesse um número de clientes suficiente para 3 meses, presta atenção, cliente do mês 1 compra no mês 1, cliente do mês 2 compra no mês 2, cliente do mês 3 compra no mês 3. Então, no mês 4, o cliente do mês 1 vai comprar de novo. Entende que é uma coisa rotativa? Depois de um tempo, você não precisa fazer esse esforço tão grande para conseguir cliente para comprar, porque depois que você cria a sua clientela, vender os seus 150 pontos por mês se torna natural. Entende? Fez sentido, gente? Eu compliquei demais. Então, desse negócio de fazer a clientela é muito verdade, que é junta com o que eu estava falando para vocês anteriormente, da sua realidade, né? No começo a gente levantou ali a nossa gordurinha de reinvestimento e, por exemplo, hoje eu consigo focar só no cadastro. E as vendas, e é o que eu vendo muito todo mês, as vendas eu não preciso estar buscando vendas. As vendas, elas só chegam. A pessoa chega assim, eu estou precisando tal óleo para repor. Ou então a pessoa chega do nada, oi, fulana me deu seu contato. Não sei o quê. Então, as vendas começam a vir de forma natural, porque você está sendo vista, você está em movimento, você já criou uma cartela de clientes, as pessoas fazem indicação e você consegue direcionar a sua energia para cadastro, para você aumentar a sua equipe. Então, hoje, por exemplo, esse mês, e ainda mais, os clientes vão comprando cada vez mais. Primeiro ele compra só um óleo, depois ele vai e compra um kit todo. Eu tenho uma cliente que comprou um Calmer, depois comprou um Calmer e um Strong, depois comprou mais um Calmer, um Strong e um Tamer, e esse mês comprou um kit Kids completo. Então vê que a pessoa vai ali criando coragem, vai gostando e compra uma coisa maior. E aí, nisso, a mesma cartela de clientes comprou o difusor Volo, que aí eu tive 100% de lucro. Então, a gente tem que estar sempre vendo de forma estratégica até o nosso pedido, né? Quanto mais a gente conseguir coisa grátis também, até da própria Doterra, maior a pontuação do sistema, maior o nosso lucro na venda. Então, por exemplo, eu ganhei 2 volos. Os 2 volos eu tive lucro de 100%. Vendi a R$600 no Pix, dinheiro na conta já, direto. Então, é uma venda que chegou. Mas por quê? Porque lá no começo foi feito um esforço extraordinário por levantar muitas vendas. Então, por exemplo, esse mês de janeiro, eu não pude sair de casa por questões pessoais e familiares. Eu não podia estar em evento, em feirinha. Mas como eu fiz isso antes, preparei o terreno, fiz o impossível no começo, esse mês, que foi um imprevisto que aconteceu, eu não fiquei desamparada. Entende? Então, a Doterra, ela recompensa. Os olhos, eles valem a pena. A gente não precisa estar o tempo todo quebrando cabeça para estar empurrando óleo em ninguém. É só oferecer a experiência e estar disponível a ir para a rua, a fazer os contatos, a começar mesmo, passar pelo difícil. Porque depois que a gente passa por esse difícil, as coisas elas vão começando a fluir quase que naturalmente. Da mesma forma, vai ser os cadastros. Vai chegar um momento que as pessoas vão chegar em vocês dizendo assim, quero me cadastrar, não vai nem perguntar o preço do kit. Porque é justamente um processo, certo? É um processo que ele precisa ser vivido. Mas só vai experimentar isso quem passar pela parte difícil, né? Só vai experimentar esse venda voluntariamente, cadastro assim de cair do céu, quem realmente se esforçar muito no começo e passar por essa etapa difícil, que é os primeiros meses, que são as primeiras vendas, a primeira apresentação, o primeiro contato. Obrigada. Então, gente, enquanto a Evelyn falava, eu estava me lembrando aqui, ela estava falando, né, que a gente tem que passar por isso. A Evelyn, ela fala às vezes que a gente tem que passar como é, quando surfa, você passa primeiro pelas ondas que estão quebrando muito para chegar lá no mar calmo. Então, a gente precisa passar por essas coisas, passar por aprender a apresentar, aprender a vender. Quando começou esse negócio de feirinha, a Mayara falou rapidamente sobre isso no alinhamento e a gente quis ir. Mas a gente procurou muito alguém que explicasse para a gente como é que fazer feirinha. Mas ninguém sabia dizer muito, porque na equipe da Fernanda ainda não tinham feito. Então, a gente só foi lá e fez. E a gente aprendeu fazendo e ainda aprende muito. Se eu voltar aqui nessa primeira feirinha aqui, a gente passou essa feirinha quase toda, boa parte sentado, esperando as pessoas irem na nossa mesa e de vez em quando falar, tá bom, um brigadeiro. E quando o pessoal chegava, a gente levantava e ia atendendo.
Com o tempo, aqui nessa daqui, que é a que a gente vai na academia, a gente já começou a ficar em pé, começou a conseguir falar com as pessoas que vão passando. Eu não falei, mas nessa apresentação aqui, nessa palestra, tinha uma nutricionista. Eu entrei no Instagram dessa nutricionista e vi que ela ia ter um evento naquela mesma semana na academia. Eu fui lá no Instagram da academia e falei, oi, eu vi que vai ter um evento aí, posso participar desse evento de Levando os Óleos Essenciais? Aí expliquei um pouco, a mulher disse, pode. E essa palestra foi, tipo, na quarta, e no sábado a gente teve outro evento. Então, no começo, eu fiquei muito louca atrás do evento para a gente ter logo como ter esses contatos, como ter os clientes que comprassem mensal a cada 3 meses para poder a gente ter o nosso volume de venda, certo? E é como a Evelyn falou, depois de um tempo se torna natural e eles vão comprando cada vez mais. Cliente que tem um óleo que usa da forma adequada e que tem um acompanhamento, ele vai sempre comprar de você, ele volta a comprar várias e várias vezes. Quando a gente vai nessa academia, que agora a gente vai a cada 1 mês, a cada 2 meses, as pessoas que compraram da gente da outra vez vão lá de novo e compram de novo. E são pessoas que indicam, certo? Continuando, as dicas para os eventos. Nessa feirinha aqui, foi uma feirinha que a gente não lucrou quase nada. A Cassandra sabe qual é a feirinha. Lá no Rio Mar Kennedy. Longe, pense numa feirinha longe, a gente era o dia todo. Foi uma das feirinhas mais difíceis para a gente, porque como era no shopping, era de 10 horas da manhã a 10 horas da noite. E nós duas tínhamos bebês, né? Temos bebês. E eu não sei se foi nessa, mas teve uma feirinha que eu chorei com saudade do Felipe, me sentindo culpada por deixar ele em casa tanto tempo. Fiquei mal. Aqui foi a Evelyn atendendo uma das poucas pessoas que comprou da gente. Foi a primeira pessoa que comprou, foi no primeiro dia. Eu acho que depois teve compra no segundo dia, não sei. Mas algumas coisas importantes, antes que eu me esqueça. Nessa primeira feirinha aqui, ó, nessa daqui, a gente deu a amostra para todo mundo que estava expondo, que estava perto da gente. E nessa daqui, a Evelyn saiu falando com cada expositor, fazendo amizade mesmo. Ela chegou, conversou, perguntou como é que estava e tal, e usou a bela conversa dela. E aí lá tinha pessoa vendendo Mary Kay, tinha pessoa vendendo Tupperware. Se eu não me engano, a menina que vem em Tupperware já chegou para a Evelyn perguntando sobre doTERRA depois disso. Então, ela foi usando isso. E essa pessoal que estava aqui do nosso lado, a gente foi conversando, e conversa vai, conversa bem, a gente descobriu quais eram as dores delas, né? Eram 2 meninas, era mãe e filha. E aí, eu ofereci para elas uma amostra de Deep Blue, e na hora eu já passei a pomada lá em uma e tal. E depois veio compra. Tanto comprou como indicou e outra amiga comprou. 2 óleos de Deep Blue saíram disso, certo? E aí, o que é que eu tenho para dizer dessa feirinha? Lá apareceu que a feirinha não era tão boa. Mas depois dessa feirinha, eu tenho uma cliente que ela me compra todo mês. Às vezes, mais de uma vez no mês ela compra. Ela me manda mensagem. Tudo que ela... De vez em quando ela compra. Na Bogo, ela comprou 2, 3 Bogos. Então, se manter em movimento. É ir e fazer. Porque nem sempre o resultado vai vir lá na hora, mas o resultado, ele vem. E aí eu botei isso aqui, ó, de sorria, porque o sorriso ele atrai, sorria, se levante, pareça disponível. Porque quando a gente sorri, as pessoas querem no mínimo sorrir de volta. Quando eu tô mais assim, mais pra frente, todo mundo que passa de bom dia, boa tarde, a pessoa tem na obrigação de responder. E se ela já tá mais ou menos querendo ir lá, ela vai e para. Ou se ela, às vezes as pessoas só se sentem na obrigação. E aí elas dão a oportunidade da gente explicar. E além da oportunidade da gente explicar, elas acabam comprando também. E botei isso aqui do comprometimento, porque mesmo numa feirinha, em algum compromisso que talvez não pareça tão bom e tal, não desistam no meio do caminho, gente. É mesmo ser profissional. Não desistir, a feirinha não está vendendo, vou embora no meio da feirinha. Que impressão que a gente está passando quando a gente faz isso, quando a gente abandona as coisas no meio. Ou, vai fazer uma apresentação, só vai uma pessoa, não vai 10, como eu queria. E aí eu vou cancelar. Então, é mostrar o comprometimento. Quem está de fora está olhando também. Se você está lá em constante movimento, as pessoas elas vão ver, elas vão notar.
ia mesmo passar a postura certa. Aí aqui eu botei essa foto, não porque eu tô linda sorrindo, mas para mostrar nessa experiência, gente, eu mais gastei do que ganhei. Mas, na verdade, eu fiz o James gastar, porque todo o meu dinheiro eu reinvisto na da Terra. E aí eu mandei mensagem, ai, eu queria tanto um colar e um brinco, será que poderia ser disponível para mim? E aí comprei isso aqui para quem me acompanha lá nos stories, sabe, que foi para ir para as apresentações mais com cara assim de diamantes. Que a gente brincou, foi muito sobre isso depois. Aqui foi apresentando. Isso aqui é uma sala de velório, gente. Aqui fica um caixão. Isso era uma reunião do cemitério. Aqui é o meu pai. E aqui é a dona de um dos maiores cemitérios daqui de Fortaleza. Só me tremendo tanto, apresentando aqui para esse pessoal, mas para mostrar que a gente foi aproveitando as oportunidades. Onde dava para se enfiar, a gente se enfiava. E realmente, eu sei que nem todo mundo tem como ter abertura com a família assim, mas só testa. Ah, tem uma reunião do condomínio, não sei o que, passe lá, expor meus olhos, no seu condomínio tem feirinha. E testando, porque às vezes as pessoas só não abrem a oportunidade para a gente porque a gente não pergunta mesmo. E quando a gente pergunta, elas vão abrindo essas oportunidades para a gente. E ao mesmo tempo, conforme a gente vai fazendo, as pessoas vão falando para a gente. Teve uma tia nossa que teve feirinha no condomínio dela, ela nunca comprou nenhum óleo da gente, nenhum. Mas ela disse, vai ter feirinha no meu condomínio, vocês querem vir vender aqui? E aí a gente foi, e ela novamente não comprou nada, mas todo mundo passava a dizer, os olhos desse menino são bons demais, gente. E fez a propaganda lá para as vizinhas dela. E aí vendemos um pouco lá, e muito mais depois, porque uns 2 dias depois uma pessoa entrou em contato com a Evelyn e comprou R$ 800, se eu não me engano, de produto. Então, realmente se mantém em movimento, que já foi outro evento, certo? E aí, como nós aumentamos os contatos? Foi fazendo os sorteios, com aquele papelzinho de sorteio. Aí vocês podem pensar, não, se eu gastar um horror em óleo. O que eu e a Evelyn fazemos? A gente anota a lista, é uma lista por mês. Vai em 10 eventos no mês, é só uma lista, só vai ser um sorteado. Hoje em dia, a gente tem como sortear mais de um óleo. Mas naquela época, bem no começo, parece que foi a CETES, mas no começo, nos primeiros meses, não dava. O nosso bolso não ia aguentar isso, não seria sustentável. Então, era um sorteio por mês. E se metendo nos eventos que der. Ver palestra e tal. Eu acho que foi a Aline que achou palestras por meio de hashtag, ela procurou empreendedorismo Florianópolis, alguma coisa assim, viu o palestrante, foi lá, mandou mensagem para o palestrante e disse, oi, posso levar os olhos essenciais na sua palestra? Eles vão ajudar as pessoas a ficarem mais focadas, a prestar mais atenção, e assim conseguiu. Antes da palestra, ele abriu para ela dar uma palavrinha e explicar sobre os olhos, e assim ela pôde vender alguns olhos lá e fazer contatos, certo? Evelyn, quer falar algo agora? Não, pode prosseguir. Então, pronto, eu já falei bastante. Para finalizar, eu queria que vocês pensassem nisso. Não precisam responder, mas são perguntas que a gente tem que ter claro na nossa mente. Qual é a sua história? Por que você entrou na doTERRA? Que mudanças os óleos essenciais te proporcionaram? Como os treinamentos da equipe te ajudaram? Por que eu botei isso aqui? Porque você vai falar na apresentação que você faz parte da equipe que mais cresce. Mas como é que fazer parte dessa equipe te ajudou de alguma maneira, fez diferença no seu negócio? Quando a gente sabe isso, a gente sabe como falar para as pessoas e as pessoas sentem. E ter uma crença forte e inabalável. Tanto nos olhos como no negócio. Tá aqui, crença nos olhos e crença no negócio. Crença no negócio, a gente desenvolve ouvindo as outras pessoas que já tiveram sucesso e construindo o nosso sucesso. Crença nos olhos, a gente constrói usando os olhos. Pode ser que tenha alguma consultora aqui que ainda não teve uma experiência com os óleos essenciais. E se esse é o seu caso, chame a sua upline. Não sabe quem é a sua upline? Pergunta para a Evelyn, que a Evelyn é a upline de todas nós. E pede uma consulta de bem-estar. Porque vivenciar a crença nos olhos, vivenciar a mudança dos olhos na nossa vida vai fazer muita diferença na hora de falar dos óleos essenciais para as pessoas.
uma coisa que faz muita diferença na minha vida, né? Porque como eu sei que os óleos essenciais me proporcionam muita saúde, eu tenho muita vontade de ajudar as outras pessoas a terem as mesmas experiências. Então, eu faço consulta de bem-estar, gente, para quem comprou de mim, para quem não comprou de mim, para consultora que é da minha equipe, para consultora que não é da minha equipe, porque mais do que vender os óleos, e eu quero vender os óleos, mais do que isso, eu gosto de ver a vida das pessoas mudando com os óleos essenciais. Eu gosto de ver elas tendo experiências. Eu gosto, é algo meu e eu acredito que a maioria aqui também vai sentir o mesmo quando vê isso. É muito bom quando alguém diz para você, eu dormi melhor essa noite por causa do óleo essencial. Minha crise de ansiedade passou por causa do óleo essencial. Ou como a minha amiga, ela demonstra amor de uma maneira muito diferente. Ela disse, eu não aguento mais mandar eu usar o óleo essencial, porque eu uso e aí eu quero comprar de novo. Não fala mais de óleo essencial para mim, mas continua fazendo as compras dela todo mês. Então, é muito bom ver a vida das pessoas sendo mudada. A missão da Doterra tem uma frase da Doterra que fala assim, nós ajudamos a curar a dor do mundo. E é muito bom quando a gente sabe que a gente está ajudando a curar um pouco a dor do mundo. Porque se a gente olhar para dentro da gente, todo mundo tem um pouco de dor. E ver que os óleos essenciais, eles ajudam a diminuir essa dor e a curar essa dor, é incrível, gente. Realmente incrível. Certo? Considerações finais. Confie na sua upline. A sua upline, ela é sua mentora. Ela vai te dar mentoria. Então, a gente fala aqui muito na Doterra que cada um tem o seu negócio, o seu próprio negócio. Mas lembrem que a nossa equipe, que as equipes, tudo dentro da Doterra, a gente cresce junto. A pessoa que é a sua OP, ela quer que você cresça também. Tanto, claro, pelo ranking dela, mas também pelo seu próprio crescimento. Já teve meses no fechamento em que eu não bati meu ranking. Mas eu fui dormir 3 horas da manhã ajudando pessoas da minha equipe a bater. E essas pessoas da minha equipe nem sabem disso. Já teve meses em que eu rodei pedido para ajudar a líder abaixo de mim a bater e que não me ajudou, não influenciou nada meu ranking. Porém, é sobre crescer com a sua equipe, é sobre ajudar a sua equipe também. Então, confie na sua upline, confie que ela pode te ajudar a chegar onde você quer chegar, tá certo? E eu botei isso, você está sendo observada. Então, você está sendo observada tanto por quem está fora como por quem está dentro. Pelas suas líderes, pelas suas lideradas. É uma via de mão dupla. Às vezes, a gente espera muito que a pessoa que está acima da gente faça um horror de coisa. Que, ela que tem a obrigação, ela que tem que descer ponto para mim, ela que tem que fazer isso, ela que tem que fazer aquilo. E a gente joga todo o dever em cima da pessoa que está liderando a gente. Mas esse é o seu negócio. Não espere aquela pessoa de cima para ter sucesso no seu negócio, nem terceirize o seu sucesso ou o seu fracasso, certo? Eu tenho um pensamento muito grande assim, de que a gente tem que motivar as pessoas que estão abaixo da gente a crescerem, mas a gente também tem que motivar as pessoas que estão acima da gente a crescerem. Porque quando a gente ajuda nossos líderes a ter vontade de ir mais longe, eu sei que eu vou mais longe também, quando a minha líder vai mais longe. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas é realmente uma via de mão dupla. Não espere precisarem do seu ranking. Como assim? A gente sabe que a gente tem as qualificadoras, né? Para uma pessoa ser Silver, ela precisa de 3 pernas elite. Eu vou citar a mim. A Evelyn não precisa que eu seja Premier. Não faz diferença nenhuma para ela que eu seja Premier nesse momento. Para ela só vai precisar que eu seja Premier quando ela for ser Gold. Se eu fosse esperar a Evelyn precisar que eu fosse Premier, quanto tempo eu estaria esperando, retardando o meu sucesso para esperar que a Evelyn faça eu me tornar Premier para mim poder ser Premier? Eu tenho urgência em crescer. Eu tenho urgência em alcançar meus objetivos. Então, não espero que a minha upline precise que eu seja algo. Tem outro exemplo aqui que é a Milena. A Milena, ou ela é executiva ou ela é elite. Ninguém precisa que ela tenha esse ranking para ela ter esse ranking. Mas ela quer crescer. E quem acompanha a Milena sabe que ela passou por momentos muito complicados, mas ela é de uma garra e de uma força admirável. Realmente está correndo atrás de construir o negócio dela e não espera por ninguém, está lá construindo, certo? Uma coisa muito clara
Não me interpretem mal, certo? Mas quando você vai lá, você mostra o seu comprometimento, você está ativa, você se ativa com o seu LRP, você está mostrando o seu comprometimento e que você quer crescer, certo? Nem eu não tenho, ninguém tem como saber 100% do tempo o que a outra pessoa está fazendo. Então, como é que a gente sabe que alguém está trabalhando? Como é que a gente vê isso lá olhando para a árvore? A gente vê isso vendo LRP rodado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem meses que são muito bons que a gente tem cadastros, né? Quando a gente tem esses cadastros e a gente vai olhar a árvore para descer, a gente vai descer, evidentemente, para quem está ativo, gente. E não é só sobre o LRP, são pessoas que participam das reuniões, são pessoas que respondem, quero fazer um alinhamento com você, e a pessoa aceita, vai. Vocês podem acreditar, tem gente que some o mês todo, não aceita fazer uma reunião individual para ajudar a alinhar e chegar no objetivo, sabe? Então, é realmente uma via de mão dupla, confie na outline, tanto para ajudar a traçar a meta, mas também para dizer, esse mês está super complicado, esse mês eu estou com questões pessoais, não preciso abrir as questões pessoais, mas façam isso para poder tanto construir o seu futuro da melhor maneira, como também você ter como receber da sua outline a melhor orientação possível e também ela saber qual é a sua real realidade. Saber saber realmente a melhor maneira que ela pode te ajudar. Porque todo mundo aqui, pelo menos todo mundo que eu conheço da equipe, é muito humano, tem muito esse sentimento de se ajudar, de fazer tudo junto, de cooperatividade. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso da via de mão dupla, realmente criar laços, a nossa equipe ela vai muito mais longe. A gente vai crescer muito mais juntos, certo? E aí tem a parte da gente liderar pelo exemplo, que é ter sempre o LRP de 150 pontos, o LRP até dia 15, apresentar toda semana, ser ativo no grupo, participar das reuniões. E aqui são 3 pontos que eu acho importante a gente ter. Que a primeira é a autorresponsabilidade sobre o que a gente faz, sobre onde a gente quer chegar. Segundo é ser resiliente em tudo que a gente vai fazer. Nem sempre vai ser fácil, vão ter muitos nãos. E o terceiro é a fé. Eu gosto sempre de falar isso nas reuniões, e eu falo isso nos alinhamentos individuais com a minha equipe. Faça isso, isso e isso, depois você ora e peça para Deus ajudar a alcançar isso. Porque Deus deseja que todos nós tenhamos sucesso, certo? Quando a gente pede algo a Deus que está dentro dos planos dele, a gente apresenta o nosso plano, ele ajuda a gente a alcançar esses planos, gente. Eu posso testificar isso para vocês sem nenhum medo. Muitas pessoas que estão aqui chegaram para mim e disseram, parecia uma resposta de Deus lá da terra, e por isso eu decidi entrar. Eu acredito muito nisso, e eu tenho visto muito a mão do Pai Celestial na minha vida aqui, e no meu trabalho mesmo na Doterra. Sempre falo para ele qual é o ranking que eu quero alcançar. Para ele saber, claro que ele sabe sem eu falar, mas quando eu falo, e eu peço ajuda, eu peço clareza, se torna mais palpável o que eu quero alcançar. Então, eu sempre digo, ore para alcançar seu ranking. Faça o que tem que ser feito, mas ore também, porque é algo a mais que a gente pode contar e é algo maior, né? E é isso, gente. Aqui são as metas zero de outro slide. Muito obrigada. E é isto por hoje. Bem, eu queria agradecer pelo tempo, a disponibilidade de vir aqui fazer esse treinamento para a gente. E agradecer a presença das meninas que ficaram até agora conosco. Se vocês estão aqui, vocês já são diferenciadas, vocês já estão um passo à frente do negócio, né? E assim como a Emily veio aqui falar para a gente, vai ter outras de vocês que vão vir também, né? Desde que vocês estejam dispostos a fazer isso e a colaborar com a equipe. Tem algo que eu admiro muito na Emily, que é o quê? A equipe das fadas, ela é todo mundo da minha equipe. Ou seja, pelo menos 50% ali não é da equipe dela. Ela não precisa ajudar, ela não tem a obrigação de ajudar ninguém, mas ela faz questão de ajudar também. Por quê? Porque ela tem uma visão de equipe, uma visão maior. Como ela diz, né? Ela vai ser a Maiara e eu vou ser a outra líder. Muito generosa ela, né? Mas realmente é assim. Aqui é uma grande equipe. A nossa equipe ainda vai crescer muito mais.
E se nós estamos unidas e cada um chega com os seus talentos para agregar, nós vamos ter uma equipe cada vez melhor, porque nós vamos ter cada vez um maior diferencial. A gente tem que pessoas que dominam o digital, pessoas que dominam a estética, outras que dominam a saúde. E se a gente junta todos esses talentos e faz uma equipe forte, uma equipe sólida, retribuindo, sendo uma via de mão dupla, a gente vai ter uma equipe imbatível. E a gente vai poder justamente falar isso para as pessoas. Eu, quando estou fazendo as apresentações, eu encho a boca para falar que na minha equipe tem gente da estética, que tem fisioterapeuta, que tem isso, aquilo, outro, que se ela precisar trocar informação com essa pessoa, ela vai poder trocar. Porque realmente a gente tem que agregar os nossos talentos, tá, Emily? Muito, muito obrigada. E deixa eu ver, me foi a palavra. Muito obrigada mesmo. E, meninas, muito obrigada por estarem aqui, tá? Se vocês quiserem colaborar com alguma coisa, alguma ideia, podem mandar no privado também, que a gente marca, tá? Beijinhos, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau, meninas.